Estudos para concurso, Tribunal de Contas do Município de São Paulo, Administrativo. Probidade Administrativa. Frasezinha, já passei no concurso do Tribunal de Contas do Município de São Paulo e fui nomeado super rápido e melhorei muito minha vida. Fui muito bem na prova do Tribunal de Contas do Município de São Paulo e gabaritei a administração. Agora sobre as penas da improbidade administrativa, né? Elas é muito estranho, né, que não tem as penas nos próprios artigos, né? Bom, as penas são basicamente sanções, quer dizer, isso aqui provavelmente mudou agora em 2021, mas eu vou ler a apostila, tá? Então, então, basicamente as penas são assim, uma multa e com um multiplicador baseado no tipo de crime. De 10 vezes, de 100 vezes a lesão, esse tipo de coisa. É um multiplicador de multa. Basicamente é isso. 10 penas. Artigo 12. Parece que a maioria do conteúdo aqui vai ser sobre o direto da lei seca, né? Espirro. 10 penas, independentemente das sanções penais civis. E administrativas previstas na legislação específica está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes combinações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato. Na hipótese do artigo 9, perda de bens ou valores acrescidos ilicitamente a patrimônio, ressarcimento integral de dano. Ou seja, vai ter 4 incisos falando cada pena, né? No artigo 9. Só que ele não fala aqui de 9, mas não fala Corran, né? Esse aqui é o enriquecimento. Depois é o lesão. Depois tem o contra os princípios. E depois tem o 10A tributário. Na hipótese do enriquecimento ilícito, a finança de perda de bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio e ressarcimento é o patrimônio e ressarcimento integral do dano quando houver perda da função pública, suspensão de direitos políticos de 8 a 10 anos, pagamento de multa civil de até 3 vezes o valor dos acréscimos patrimonial e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoas jurídicas, do qual seja sócio majoritário pelo prazo de 10 anos. Sacou? Agora deu certo. Três penas básicas. A primeira é a multa. A segunda é a proibição de contratar com o poder público. E a terceira é perda de direitos políticos. A perda de direitos políticos. Normalmente quando eles colocam essas coisas aqui, as penas das perguntas, eles colocam a cassação. A cassação que é para sempre dos direitos políticos. Mas não, ela é sempre temporária. E daí os tempos aqui, que ele falou aqui de 10 anos e 5 a 8 anos, são, são todos são todos repetidos para os outros incisos, os outros crimes de improbidade administrativa, só que com valores menores de tempo, diminuindo em 3 ou 2 anos normalmente. Na hipótese do artigo 10, que é a lesão ao erário, o ressarcimento integral do dano é apenas o ressarcimento integral do dano, a perda dos bens e valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer este e perda de valores ilicitamente. Mas no artigo 10 não tem requerimento disso. Se concorrer ao patrimônio, se concorrer a esta circunstância, se concorrer a perda de função pública, suspensão de direitos políticos de 5 a 8 anos, pagamento de multa civil de até 2 vezes o valor. Eu vou anotar aqui 2 vezes
o valor do dano e da proibição de contratar com o poder público ou receber o benefício ou incentivo fiscais ou acréscimos direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, da qual seja sócio majoritário pelo prazo de 5 anos. Você viu que diminuiu, antes era 10 anos, agora são 5 anos. Deixa eu ver uma coisa, até 3 vezes, 8 a 10 anos, 3 vezes o valor. A multa é de 3 vezes, ok. No crime contra os princípios, na hipótese do princípios, a aspiração de ressarcimento integral do dano, como sempre. Se houver perda, se houver também a perda da função pública, a suspensão de direitos políticos de até 3 a 5 anos, pagamento de multa civil de até 100 vezes o valor de remuneração. Isso aqui é mó engraçado, né? 100 vezes. 100 vezes a remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o poder público ou receber benefício ou incentivo fiscais e creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, no qual seja sócio majoritário por 3 anos. 3 anos. E no próximo é o 10A, que é as penas são praticamente as mesmas coisas do artigo 10, né? Só com muda o número, a multiplicador da multa. A hipótese do 10A, que é o cara de probidade administrativa de tributos e outras coisas, a pena por perda de função pública, suspensão de direitos políticos de 5 a 8 anos e multa civil de até 3 vezes o valor do benefício financeiro de tributo concedido, incluído 3 vezes, deixa eu pensar, Cerberus, 3 Cerberus. Parágrafo único. Da fixação das penas previstas neste lei, o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente. Legal, não é? Pausa para as explicações. Voltamos. Bom, isso basicamente foi os lei seca lá nos trecos, né? Perda de direitos políticos, multa, sempre perde emprego, não pode contratar com as coisas públicas por um tempo aqui de anos, esse tipo de coisa, né? Agora as explicaçõezinhas ou detalhes da apostila. As ações da lei de probidade administrativa são de natureza extrapenal e, portanto, têm caráter civil. Olha que importante. Como visto no caso do artigo 9, a categoria mais grave, o agente obtém enriquecimento ilícito, que é uma vantagem economicamente devida, e pode ainda causar dano ao erário e, por isso, deverá não só reparar eventual dano causado, mas também colocar nos cofres públicos tudo o que foi adquirido indevidamente. Ou seja, poderá pagar somente o que enriqueceu indevidamente, ou este valor acrescido do valor prejuízo causado dos cofres públicos, quanto o Estado perdeu ou deixou de ganhar. No caso do artigo 10, não haverá enriquecimento ilícito, mas sempre existirá o dano ao erário, o qual será reparado, eventualmente correrá o enriquecimento ilícito devendo o valor adquirido ser tomado pelo Estado. E já no artigo 11, que é os princípios, o máximo que pode ocorrer é o dano ao erário, com devido ressarcimento. Na hipótese do artigo 10A, não se denota nem enriquecimento ilícito e nem dano ao erário, pois no máximo a prática de guerra fiscal pode gerar. Em todos os casos, a perda de função pública. Nas 3 características iniciais são estabelecidas sanções de suspensão dos direitos políticos, multas e vedação de contratação ou percepção de vantagem graduadas conforme a gravidade do ato, enquanto na 4ª categoria apenas se prevê a suspensão do direito de direitos políticos e multa.
Vale lembrar a disciplina constitucional das sanções dos atos de improbidade administrativas que se encontra no artigo 37(4), parágrafo 4 da Constituição. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão de direitos políticos, a perda de função pública, a disponibilidade de bens e ressarcimento ao erário na forma de gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Fica a dica. A única sanção que se encontra prevista na LIA, que é a Lei de Improbidade Administrativa, mas não na CF, é a de multa. Você viu que só falou todas as coisinhas que caíram, menos a que aparecem em todos os incisos das penas, menos a multa? Não há nenhuma inconstitucionalidade disso, pois nada impedirá do legislador infraconstitucional ampliar-se a relação mínima de penalidades da Constituição, pois esta não limitou tal possibilidade e porque a lei é um instrumento adequado para tanto. Carvalho Filho tece considerações a respeito das algumas das sanções, sobre a perda de bens, sobre o ressarcimento, sobre a perda de função e sobre a multa. Sobre a perda de bens, esse cara disse assim: tal punição só incide sobre os bens acrescidos após a prática do ato de improbidade. Se alcançasse anteriores, ocorreria confisco e restaria sem escorra constitucional. Além disso, o acréscimo deve derivar de origem ilícita. Sobre o ressarcimento integral de dano, ele disse: a quem entenda que engloba dano moral, cabe acréscimo de correção monetária, juros e mora. Sobre a perda de função pública, ele disse: se o agente é titular de mandato, a perda de ser processa pelo instrumento de cassação, sendo servidor estatutário, suscetível à demissão do serviço público, havendo contrato de trabalho, que é os servidores trabalhistas temporários, a perda de função pública se consubstancia pela rescisão do contrato com culpa do empregado. No caso de exercer apenas uma função pública, fora de tais situações, a perda se dará pela revogação da designação. Lembre-se que determinadas autoridades se sujeitam a procedimento especial, de autoridades se sujeitam a procedimento especial para a perda de função pública, portanto, ponto em que não se aplica a lei de improbidade administrativa. E a multa, ele disse, a lei indica inflexibilidade no limite máximo, mas flexibilidade dentro deste limite, podendo os julgados nessa margem aí da multa, optar pela mais adequada. Ainda a variabilidade na base do cálculo conforme o tipo de ato de improbidade. A base será o valor de enriquecimento ilícito, ou o valor do dano, ou o valor da remuneração do agente. Alguma coisa tem que ser de base para essa multa, né? Base do valor do enriquecimento, base do dano, base da remuneração. A natureza da multa é de sanção civil, não possuindo caráter indenizatório, mas punitivo. Também ele fala sobre a proibição de receber benefícios. Não se inclui as imunidades genéricas e o agente punido deve ser ao menos sócio majoritário da instituição vitimada. E outra sobre a proibição de contratar, o carinha disse que o agente punido não pode participar de processos licitatórios. Daí, legalzinho aqui, tem uma tabelinha básica, né? É assim: suspensão de direitos políticos, multa e vedação de contratação ou vantagem. Esses são os três básicos. Não, são todas as coisas que caem basicamente nos crimes de enriquecimento, no lesão contra o erário, contra os princípios, contra os tributos e contra os princípios. Supressão de direitos no enriquecimento ilícito é 8 a 9 anos. A multa no enriquecimento ilícito é de até 3 vezes do enriquecimento experimentado. A vedação do contratação ou vantagem do enriquecimento é 10 anos. No artigo 10 das lesão ao erário, a suspensão é de 5 a 8 anos. A multa é de até 2 vezes o dano causado. E a vedação de contratação é de 5 anos. No artigo 10A de tributos, a suspensão de direitos políticos é a mesma coisa, de 5 a 8 anos. E como eu disse antes, a multa é a única coisa que muda, mudando o valor de até 3 vezes o valor, benefício financeiro
ou tributário concedido. Mas tá tudo igual também. A vedação só que não tem vedação de contratação de vantagem, né? E o artigo 11 do contra os princípios, a suspensão de direitos é de 3 a 5 anos, a multa é de até 100 vezes o valor da remuneração do agente e a vedação de contratação ou vantagem é de 3 anos. Legal. O próximo conteúdo é sobre a declaração de bens.